Seja muito bem-vindo à Igreja Red. Nós estamos muito felizes pela sua presença, especialmente se você está nos visitando, talvez está aqui pela primeira vez. Nós nos alegramos muito, porque este dia, este momento, é um momento único e muito especial. Eu não sei se você sabia disso, mas a Páscoa é a data, é o momento mais importante de toda a história da humanidade. Nós estamos hoje aqui reunidos por uma razão muito especial. Nós queremos relembrar, nós queremos aqui comemorar esse momento que não apenas marcou a história da humanidade, mas que marcou a história das nossas vidas. É por isso que nós preparamos algo diferente. Um momento tão especial exige algo diferente. E eu fiquei imaginando como nós poderíamos celebrar essa Páscoa, depois de tantas Páscoas que já celebramos como igreja. E diante de tudo aquilo que temos vivido, a grandeza desse novo espaço, das luzes, do som, tantas coisas bacanas que Deus fez, uma decisão que nós tomamos foi voltar à simplicidade. Nós queríamos voltar ao mais simples. Então nós decidimos começar esse culto da maneira mais simples, adorando a Deus e relembrando aquilo que Ele fez por nós. No meu passado, eu tive a oportunidade de viver algumas experiências daquilo que nós chamávamos nos acampamentos de jovens, de culto da fogueira. E no final do acampamento havia aquele culto da fogueira, onde nós nos reuníamos ali à noite, e ao som do violão, nós cantávamos a Deus, compartilhávamos a palavra e compartilhávamos testemunhos. Então hoje eu vou te dar uma oportunidade. Talvez você não cresceu na igreja, talvez você nunca frequentou um acampamento, e você não teve a oportunidade de viver um culto ao pé da fogueira. Hoje nós teremos aqui um culto ao pé da fogueira, adorando a Deus, ouvindo a respeito da palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta aqui para a Laísa e para o Tutuí que me acompanham. Vocês já viveram um culto da fogueira? Já viveram essa experiência maravilhosa? Tutuí, o que você acha? Você acha que essa fogueira aqui está bacana? Está muito linda, mas acho que está faltando alguns detalhes aqui, né? Sempre no culto da fogueira tinha uma noite estrelada. Pois é. Acho que o pessoal da comunicação podia ajudar a gente. Uma noite estrelada. Ok. Eu acho que está faltando também, além... A gente tem a fogueira, né, Laísa? A gente tem agora uma noite estrelada, mas a gente já tem a cenografia. Está faltando a sonoplastia. A gente precisa desse som ambiente da fogueira. Será que a comunicação consegue ajudar a gente? Acho que sim. Aí? Tá ouvindo? Fogueira, o grilinho ao fundo, né? Então agora a gente tem um cenário perfeito para a gente começar o nosso culto de Páscoa. Talvez você está olhando para tudo isso e falando assim: puxa, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? E se eu te dissesse que isso tem tudo a ver com a Páscoa? Eu quero te mostrar na Bíblia, no momento da Páscoa, no momento da morte e da ressurreição de Jesus, existe ali duas fogueiras. Talvez você nunca reparou, mas o texto bíblico antes da crucificação e depois da ressurreição nos apresenta duas fogueiras. E hoje eu quero falar com você sobre essas duas fogueiras e como elas são importantes, como elas são marcos na nossa trajetória, na nossa jornada de conhecer a Jesus e viver um relacionamento com Jesus. A primeira fogueira, ela se encontra em João capítulo 18. A segunda fogueira se encontra em João capítulo 21. A primeira fogueira é conhecida como a fogueira da negação. A Bíblia diz que ali naquela fogueira Pedro negou Jesus. A segunda fogueira é a fogueira em que Jesus, depois da ressurreição, vai ao encontro de Pedro. E eles têm uma conversa muito importante. E hoje é através desses textos bíblicos que eu quero guiar toda a nossa jornada ao redor desse culto, porque a jornada de Pedro
é também a nossa jornada. Então vamos lá, João 18, 25 a 27, diz o seguinte para nós: nesse meio tempo, diz o texto. Que meio tempo? Eles estavam no Getsemane. Jesus tinha vivido o tempo da última ceia com os discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele lhes ensinou sobre esse se esvaziar, sobre o serviço, sobre o amor. Então Jesus foi orar no Getsemane com seus discípulos, até que o discípulo que o traiu, Judas, surgiu com soldados romanos. Eles prenderam Jesus e levaram Jesus embora. Pedro foi seguindo à distância, diz o texto. Então, enquanto ali estavam zombando de Jesus, Pedro observava ao longe. Diz que nesse meio tempo de tudo o que estava acontecendo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, havia uma fogueira ali. Pedro estava, diz o texto, se esquentando na fogueira e observando ao longe Jesus, que estava sendo levado. Ele estava curioso para ver o que ia acontecer, se Jesus ia se libertar ou o que iria acontecer. E foi nesse momento que perguntaram para Pedro: você não é um dos discípulos dele? E a resposta de Pedro foi: não, eu não sou. Pedro negou Jesus. Então o texto continua dizendo a nós: mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Esse texto bíblico, ele descreve que na verdade Pedro negou Jesus 3 vezes. E é exatamente aquilo que Jesus havia dito que aconteceria. Jesus tinha dito que Pedro negaria 3 vezes. E então Pedro entende uma verdade que todos nós precisamos entender. E no momento em que ele entende isso, Marcos capítulo 14, 72 diz o seguinte: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E diz o texto: e caindo em si, desatou a chorar. Eu quero que você preste atenção e reflita nessa expressão, caindo em si. Pedro, ele caiu em si. Pedro, ele entendeu uma verdade profunda e verdadeira a respeito de si mesmo. Ele compreendeu que ele era um pecador. Pedro entendeu que ele era incapaz. E é isso que a cruz, ela revela sobre nós. Posso te dizer uma coisa? A cruz de Jesus escancara o nosso pecado e a nossa fraqueza. A cruz de Jesus escancara a verdade da nossa condição, a verdade de quem nós realmente somos. E o que essa primeira fogueira revela, não apenas sobre Pedro, mas sobre nós, é que nós somos tão pecadores. Então a história de Pedro ao pé da fogueira negando Jesus não está na Bíblia por acaso. João, que escreveu esse evangelho, ele foi proposital ao colocar isso ali. Sabe por quê? Porque Pedro representa cada um de nós. Pedro é exatamente como nós. Ele quer acertar, ele tem o desejo de acertar, mas ele tropeça, ele falha e ele peca. E nós somos exatamente assim. É então que diz o texto que Pedro chorou. Sabe por que Pedro, há um texto de João que diz assim, Mateus diz isso, Pedro chorou amargamente. Você entende o que é chorar amargamente? Pedro está profundamente triste diante da realidade, da verdade, da sua descoberta de quem ele é, pois ele percebe que há um abismo entre sua intenção e sua condição. Sabe, Pedro, ele tentou fazer algo que todos nós tentamos fazer com Jesus. Nós queremos conquistar Jesus.
Nós queremos provar para Jesus que nós somos capazes. Nós queremos provar que nós somos bons. Nós queremos provar que nós somos dignos. Nós queremos merecer essa relação. E Pedro tenta estabelecer como base na relação de Jesus a sua performance, dizendo: Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Jesus, eu sou diferente. Então, essa fogueira está ali para mostrar que eu e você somos como Pedro. Nós não somos capazes de merecer esse amor. Nós jamais seremos capazes de conquistar por nossa performance esse amor. Na verdade, Jesus não morreu na cruz para mostrar e provar o valor que nós temos. Jesus morreu na cruz para nos libertar da nossa condição de pecadores. Porque o pecado, ele faz exatamente isso. O pecado em nós é essa incapacidade. Você já percebeu isso? Você já viveu essa experiência de eu desejo, eu quero? Paulo descreve essa experiência em Romanos 7, ele diz: aquilo que eu desejo, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E ele então revela essa frustração, dizendo: miserável homem que sou. O que essa cruz revela é isso. Nós somos miseráveis. Nós somos tão pecadores. Mas sabe qual é o escândalo da cruz? É que mesmo Deus sabendo exatamente quem nós somos, pecadores, Ele nos amou até o fim. Esse é o escândalo da cruz. O Deus que conhece nossa fraqueza, nossa miséria, escolheu nos amar até o fim. Esse é o escândalo da cruz. Um Deus que nos ama apesar de quem nós somos. E como diz Tim Keller, a verdade que a cruz escancara é essa: nós somos muito piores do que imaginamos, mas também somos muito mais amados do que poderíamos sonhar. Essa é a verdade da cruz. A cruz escancara a verdade de que eu e você somos pecadores, e eu e você somos muito piores do que podemos imaginar. Mas ao mesmo tempo, nós somos mais amados do que jamais poderíamos sonhar. Que Deus! E essa é a verdadeira experiência, essa experiência de Pedro ao redor da fogueira, de perceber, de enxergar a verdade sobre si mesmo. Esse é o caminho da salvação. Sabia disso? Esse é o caminho. Enquanto você não enxergar essa verdade, enquanto você não chorar amargamente como Pedro chorou, você jamais será capaz de perceber, de compreender esse amor. Enquanto você não compreender a gravidade do seu pecado, você jamais será capaz de reconhecer a grandeza do amor de Deus. E a pergunta que eu tenho para você é essa: você já viveu essa experiência? Você já viveu essa experiência de enxergar, de chorar amargamente, compreendendo aquilo que Pedro e Paulo compreenderam? Miserável homem que sou. Mas ao mesmo tempo, enquanto percebe a gravidade do seu pecado, ser tomado e inundado pela certeza da grandeza do amor de Deus, é uma experiência única. É uma experiência não emocional, é uma experiência espiritual. É quando o Espírito de Deus vem ao nosso encontro e traz convicção do nosso pecado e desse grande amor de Deus incondicional derramado em nosso favor. Eu nunca esqueço, e eu já contei tantas vezes essa história, porque essa história que mudou minha vida. Um dia eu estava ao piano, e foi ali que eu vivi essa experiência
de compreender. E eu lembro que eu podia enxergar claramente os meus pecados. Eu era capaz de perceber a gravidade do meu pecado. E eu caí de joelhos, chorando amargamente. Mas enquanto eu percebi o pecado, eu também era capaz de experimentar o amor de Deus inundando meu coração. E foi a maior e melhor experiência que eu já vivi na minha vida. E tem uma música, Tutuí, que fala sobre isso. Sobre esse Deus que nos conhece, sabe exatamente quem nós somos, e mostra que esse Deus nos ama, mesmo nos conhecendo. Um Deus que nos amou apesar de nossas falhas. E eu queria te convidar, Tutuí, você canta? Eu toco, você canta. Se você conhece essa canção também, peço que você me ajude. Vamos juntos louvar o Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas. Se você sabe, cante. Prostro-me diante, vejo sobre a morte, sua glória. Tu és o nosso guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei
pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Nada. Amém. Jesus, depois daquele momento em que Pedro estava à fogueira, foi levado. Então ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi açoitado, ele foi zombado e ele foi crucificado. E existe um texto na Bíblia que descreve todo o processo de dor pelo qual Jesus passou. Eu quero ler esse texto junto com você. Esse é um texto muito importante da Páscoa, Isaías 53. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53 diz o seguinte, versículo 2: Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças, o nosso pecado, que pesou sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que nós fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matador, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Ele não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Eu quero convidar o Tutu e a Laís a cantar uma música que se chama Isaías 53, compartilhando conosco mais a respeito desse momento. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se
pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Talvez diante de tanta dor pela qual Jesus passou, muitas pessoas às vezes se perguntam o seguinte, essa pergunta é extremamente importante: por que Jesus tinha que morrer? Já parou para se perguntar isso? Mas por que ele tinha que passar por isso? Por que ele teve que morrer? Por que simplesmente Deus não nos perdoou? Por que Deus simplesmente não disse, olha, errar humano e vamos deixar assim? É porque Deus precisava fazer justiça. Nós pecamos e o pecado é um crime ultrajante. O pecado é um crime de infinita responsabilidade, um pecado de infinita ofensa a Deus. O nosso pecado causou um prejuízo eterno, infinito, que nós não éramos capazes de pagar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, ela diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência o pecado tem uma consequência. A consequência do pecado é a morte. O custo do pecado é a morte. Que Deus seria esse que faria vista grossa ao pecado e diria, tá bom, um Deus que é tolerante à impunidade, é intolerante com a injustiça, é intolerante com o pecado. E o nosso Deus não é um Deus que tolera todas essas coisas. Ao mesmo tempo, se Deus decidisse fazer justiça do modo como Ele deveria fazer, Ele derramaria sobre nós a sua ira, a sua condenação e a sua justiça, e nós estaríamos mortos. Então Deus estava diante de uma grande decisão. E sabe qual foi a decisão que Deus tomou? Deus decidiu dar o seu único filho para pagar o preço em nosso lugar. Portanto, a cruz é substituição.
Por que a cruz? Por que Jesus teve que morrer? Para que você não precisasse morrer. Essa é a razão. Por que Jesus tinha que morrer? Para que eu não morresse, para que você não morresse. Ele morreu em nosso lugar. A cruz é substituição. O justo morreu pelos injustos. Ele sentou no banco do réu e me convidou a sentar no banco de filho de Deus. Por isso, o sofrimento de Jesus na crucificação foi real e brutal. Eu lembro da época do filme A Paixão de Cristo, as pessoas saíam chocadas do cinema, porque aquele filme nos deu uma pequena ideia de como foi o processo da crucificação. E eu nunca esqueço quando eu abri o jornal e um jornalista da minha cidade, ele disse o seguinte: esse filme não é real. A história de Jesus morrendo na crucificação não é real, porque é impossível que um homem tenha passado por tudo aquilo. Pois bem, ele passou e passou como homem. Ele abriu mão dos seus poderes temporariamente, ele se esvaziou da sua glória para sofrer em nosso lugar. E o sofrimento de Cristo foi real e brutal. Para que você entenda, cada golpe, cada açoite, cada cravo, cada dor carrega o peso da nossa culpa. Ele foi açoitado, ele foi zombado, ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos que pressionava a sua cabeça. Colocaram cravos em suas mãos, mas sabe de toda a dor que ele passou, todo o sofrimento que ele teve que experimentar. O maior peso que Jesus levou sobre si não foram os açoites, não foram os cravos, não foi a coroa. O maior peso sobre Jesus foi o peso da nossa iniquidade, o peso da nossa maldade, o peso do nosso pecado. Foi isso que pesou. A Bíblia diz em Isaías 53, que lemos e cantamos aqui, que ele foi esmagado por nosso pecado, que ele foi transpassado pela nossa iniquidade, e que o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele. Jesus não temia a morte, Jesus temia beber do cálice da ira de Deus, o pior cálice que alguém poderia beber. E para que eu e você não precisássemos beber do cálice da ira, Jesus bebeu o cálice em nosso lugar. Antes da crucificação ele orou dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota. Então o pai derrama a ira sobre o filho, o próprio filho. O filho diz então: Pai, por que me desamparaste? Pai, olha para mim. Há uma separação entre o pai e o filho. O pai joga toda a condenação do mal sobre o filho. Você consegue entender isso? O que significa essa ruptura entre o pai e o filho? Nesse momento em que o filho toma todo o pecado sobre si, e o pai, que é santo, não pode olhar para o filho. Eles têm comunhão eterna. A relação que o pai e o filho têm não é uma relação de 10, 15 anos, 40 anos, 50 anos. Eles têm uma relação eterna por toda a eternidade. O pai ama o filho ama o pai. E nesse momento o pai joga toda a sua ira sobre o filho. E é ali na cruz. A cruz é onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Então, Jesus recebe a nossa condenação e nós recebemos o perdão. Ele foi julgado, nós fomos perdoados. Ele levou sobre si a condenação e nós fomos justificados. Ele sofreu o castigo e nós provamos da paz. Ele tomou toda a dor e nós provamos todo amor.
que Deus. A cruz é esse lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Jesus leva sobre si a dor, nós recebemos o amor. Que Deus. Eu quero te convidar a cantar desse amor, a refletir sobre esse amor, através desse momento que nós teremos aqui. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
momento eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para que juntos possamos cantar essa próxima canção. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoites carregou, em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Cante isso. Numa rude cruz me salvaste, derramaste teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todo que se entregar a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Diga isso. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Tudo pago está, o pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Vamos cantar juntos essa boa notícia. Quando a pedras derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor.
pode se sentar, por gentileza? Nós clamamos Jesus. Em nosso desespero, em nosso anseio, erguemos nossos olhos para os céus. O Salvador que foi prometido desceu até nós, tornando-se carne. Em sua entrada colocaram ramos de palmeira aos seus pés. Assim como hoje, em sua presença, nos ajoelhamos. Clamamos a Ele, pendurado na cruz, aquele cujo sangue quebrou a maldição, como um ato de amor que salvou nossas almas, redenção transbordante que nos tornou inteiros. Nenhum prego nos ossos pôde detê-lo, nenhuma coroa de espinhos pôde envergonhá-lo, nenhum túmulo pôde contê-lo, a morte não pôde pará-lo. Ele venceu a sepultura e ressuscitou da morte, vitorioso. Clamamos: Jesus, 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 Tu és a ressurreição e a vida. Em Ti todas as coisas ganham vida. Para sempre clamaremos o poderoso poder do Teu nome. Clamamos com tudo o que temos. Precisamos de Ti, Salvador, e de mais nada. Porque em Ti somos salvos pela graça. Tua glória vai brilhar sobre o mundo e toda a língua vai confessar: Jesus é o Senhor. Aleluia, canto a quem me libertou. Aleluia, nem a morte o parou. Nos mostrou o seu perdão, em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é. Um grande abismo nos separava, não poderia me retratar. Em desespero, na escuridão, virei ao céu, clamei a Ti. Em meio às trevas brilhou o amor, rasgou as sombras do meu ser. Está consumado e o fim escrito. Meu Jesus, a esperança é. Misericórdia imerecida, quão doce graça nos alcançou. O Deus das eras desceu da glória, nos salvou. Que grande amor! Por sua cruz sou perdoado, o Rei dos Reis que me comprou. Meu Salvador, sou seu para sempre. Diga: meu Jesus, a esperança é. Aleluia, canto a quem me libertou. Aleluia, nem a morte o parou. Nos mostrou o seu perdão, em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é. Aleluia, canto a quem me libertou. Aleluia, nem a morte o parou. Nos mostrou o seu perdão, em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é. Amanheceu com a promessa,
A sua morte nos trouxe vida e com poder venceu a morte, ressurgiu e vivo está. Amanheceu com a promessa, a sua morte nos trouxe vida e com poder venceu a morte, ressurgiu e vivo está. Diga, ele ressurgiu, ressurgiu e vivo está. Oh, aleluia, canto a quem me libertou. Aleluia, nem a morte o parou, nos mostrou o seu perdão, em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é. Aleluia, canto a quem me libertou. Aleluia, nem a morte o parou, nos mostrou o seu perdão, em seu nome a salvação. Meu Jesus, a esperança é. Meu Jesus, a esperança é. Oh, meu Jesus, a esperança é. Uau, que Deus, que amor. Você pode sentar, por favor? Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não pôde contê-lo, porque Ele é Deus. Ele mostrou o seu poder, Ele venceu, e a sua vitória é a nossa vitória. O triunfo de Cristo sobre a cruz é o nosso triunfo, é a certeza, é a esperança que nós temos de uma vida eterna, de um novo amanhã. Interessante que depois desse grande momento da ressurreição, o maior momento de toda a história da humanidade, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Mas adivinha quem Jesus vai ver primeiro? Pedro. Jesus tem um encontro marcado com Pedro. E num desses encontros, João descreve o momento em que Jesus prepara uma fogueira, uma segunda fogueira, depois da crucificação. A primeira fogueira, nós descobrimos essa verdade a respeito do Evangelho, de que nós somos miseráveis. Essa é a primeira verdade que a cruz escancara a respeito de nós. Somos miseráveis pecadores. Mas a segunda verdade se encontra aqui nesse momento. Nós somos tão amados, apesar de quem somos. Somos profundamente amados por Jesus. João, ele descreve que os discípulos voltaram a pescar. Então eles estão pescando. E enquanto eles estão pescando, eles não estão pegando nada. Então um homem lá da praia, e João, ele é muito detalhista, ele sempre gosta de descrever detalhes, e os detalhes importam para João. João diz que eles estavam a cerca de 90 metros da praia. Então Jesus grita: joguem a rede daquele lado. E eles então jogam as redes, e diz que eles pescaram 153 peixes grandes. 153, João dá números. Então nesse momento João vira para Pedro e diz: Pedro, é ele, é ele. Então Pedro desce do barco mais uma vez,
E Pedro sai correndo, 90 metros da praia, ele corre e ele encontra Jesus. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus preparou um café da manhã ao pé da fogueira. E é ali naquela fogueira que Jesus tem uma conversa muito importante com Pedro. E essa conversa tem a ver com você e comigo. Jesus então pergunta a Pedro. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você me ama? E a Bíblia diz que Jesus pergunta isso para Pedro 3 vezes. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu realmente me amas? É muito provável que Jesus, e João aqui está traçando um paralelo entre esses dois momentos. Pedro negou Jesus 3 vezes. E agora então, Jesus nesse momento ouve Pedro respondendo ao grande amor que Jesus tem por ele. Pedro agora entende que ele não merece esse amor, que ele nunca será capaz de merecer. Pedro agora entende que esse relacionamento não está baseado nele, em si mesmo, na sua performance, mas é a obra de Cristo que estabelece a base para a nossa nova relação com Deus. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Ele provou o seu amor. Então Pedro responde por último dizendo: o Senhor sabe todas as coisas e sabe que eu o amo. Essa era a resposta que Jesus queria ouvir. Tu sabes tudo, tu conheces tudo a respeito de mim, tu conheces o que eu irei falar, o que eu irei viver, tu sabe absolutamente tudo a respeito de mim, e tu já sabes que eu te amo. Então Jesus disse: então Pedro, alimente as minhas ovelhas. Pedro, agora que você entendeu o amor que eu tenho por ti, que você possa ser curado por esse amor, que você experimente esse amor, mas acima de tudo que você compartilhe esse amor, sirva os outros como eu te servi, leve ao mundo essa mensagem. E Pedro agora é transformado, Pedro agora é curado, Pedro agora é enviado como um representante, como um instrumento de Deus para pregar a respeito da ressurreição. O que nós aprendemos nesse segundo momento em que Jesus prepara o braseiro e a fogueira, em primeiro lugar, é que Jesus é o amor que vem ao nosso encontro. É Jesus quem toma a iniciativa de nos amar. É Jesus quem vem nos resgatar. A graça divina, ela vem de Deus e nos alcança, apesar de quem nós somos. Nós, como seres humanos, passamos a vida toda buscando, tateando, tentando encontrar esse amor incondicional que possa preencher, que possa suprir, que possa satisfazer essa sede profunda que nós temos na nossa alma. Quando nascemos, buscamos esse amor na relação com os pais, mas nossos pais nos decepcionam. Buscamos esse amor na nossa relação com os amigos, mas nossos amigos nos decepcionam. Então pensamos que quando casarmos, então buscamos esse amor na relação com o marido, com a esposa, com o cônjuge. O cônjuge nos decepciona. Então imaginamos que através dos filhos nós vamos poder experimentar e finalmente ser satisfeitos e supridos dessa sede de amor. E muitas vezes nossos filhos nos decepcionam, porque eles não são fonte de amor incondicional. A única fonte de amor incondicional nós encontramos em Jesus Cristo. Foi isso mesmo que Jesus disse àquela mulher que já tinha passado por inúmeros relacionamentos. E ali diante do poço, Jesus disse: o dia que você beber dessa água, enquanto você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas do dia que você beber da água que eu tenho para te dar, rios de água viva fluirão a partir de você.
amor inesgotável. Talvez muitos aqui estão se perguntando: será que Deus realmente me ama? Posso te fazer uma pergunta? Posso te falar uma coisa? Nunca mais questione isso. Sabe por quê? Porque, como disse Billy Graham, Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo ao mundo e dizendo a mim e a você: eu te amo, eu amo você. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8, versículo 20, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto éramos pecadores. Ele deu a vida por nós, Ele provou o seu amor. Deus ama você. Você é tão amado. Essas são as duas grandes verdades da Páscoa. Você é tão pecador, e eu também, mas nós somos tão amados, tão amados. Então, o mesmo lugar de dor se torna um lugar de cura. Pedro, ao pé da fogueira, negou Jesus, mas Pedro agora ao pé da fogueira é alvo desse amor, é curado por Jesus, o relacionamento é restaurado. E Pedro agora então é transformado. Jesus transforma o negador em um pregador da ressurreição. Uma nova vida. É isso que a Páscoa faz. A Páscoa, ela nos dá a chance de um novo começo. A Páscoa é o início de uma nova história. Nós não somos mais definidos pelo nosso passado, não somos mais definidos por aquilo que fizemos, por nosso pecado, por nossos erros, por nossas falhas. Agora, aquilo que define a nossa identidade, aquilo que determina quem somos e o nosso futuro, foi declarado na cruz por Cristo Jesus, e Ele disse que agora somos filhos de Deus. Nós somos amados, nós fomos escolhidos, nós somos alvo do seu amor. Jesus não apenas nos amou, nos acolheu, Ele quer nos curar. E ao nos curar com seu amor, Ele quer nos enviar para que nós possamos ser pregadores da ressurreição. Sabia que você é um pregador da ressurreição? Por onde nós andamos nessa cidade, nesse mundo, nós somos a prova viva de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, e é por meio de nossas vidas e palavras que nós devemos demonstrar essa grande verdade sobre o fato de termos sido amados por Deus, apesar de quem somos. Que Deus! Entenda, a ressurreição de Jesus é a promessa de que sempre haverá um recomeço. A Páscoa é tempo de viver o novo. Não importa quem você é, não importa qual é a tua história, não importa quais são as tuas falhas e pecados, Deus te ama. E em Cristo Jesus há uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é uma nova pessoa. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Viva o novo em Cristo Jesus. A chance de recomeçar. Que amor, não? Que amor é esse? Que grande amor. Entenda, enquanto não compreendemos a gravidade do nosso pecado, jamais seremos capazes de compreender a grandeza, a imensidão do amor de Deus. E foi por essa razão que hoje nós escolhemos fazer um culto ao pé da fogueira, no simples, no ordinário, buscando a essência. Porque o meu maior desejo hoje para você era mostrar não o tamanho do telão, não a quantidade de luzes, mas que você pudesse contemplar a imensidão do amor de Deus por você. Que amor, que Deus. Mas esse grande amor demanda uma resposta. Esse grande amor, ele espera
por uma resposta. Foi por isso que Jesus disse, e a pergunta de Pedro a Jesus ainda ecoa até hoje. 2000 anos se passaram. E a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, Ele continua fazendo a cada um de nós que somos alvo do seu amor. A pergunta de Jesus para você hoje é: você me ama? Você entendeu o meu amor? E responder essa pergunta é entender que Jesus está nos convidando para ter uma relação com Ele. E foi Ele quem tomou a iniciativa. E Ele garantiu que essa relação vai dar certo. Porque essa relação não depende de mim e de você. Depende do que Ele fez na cruz por nós. E Ele nos convida a se aproximar da fogueira. E Ele te convida hoje a se aproximar da fogueira. E Ele pergunta a você: você me ama? Porque o meu amor eu já demonstrei. Você me ama? Você aceita o meu amor? Você recebe o meu amor? Você quer viver um relacionamento comigo? Você me ama? E eu quero te convidar agora a responder. Quero te convidar a fechar os olhos. Esse é um momento entre você e Deus. E eu quero te convidar, de olhos fechados, a imaginar que você está próximo da fogueira e Jesus está ali olhando para você. E Jesus agora te pergunta: você me ama? Eu lembro que nos cultos da fogueira em que eu vivi, havia oportunidade para que pessoas que nunca responderam essa pergunta, que nunca tomaram uma decisão com Cristo, pessoas que não tinham um relacionamento com Jesus e gostariam de ter, e começar uma nova vida, compreendendo que são pecadores e se rendendo aos pés de Jesus, declarando Ele como Salvador. E eu gostaria, como assim um culto da fogueira, dar essa chance a você. E eu vou fazer uma pergunta agora, e eu quero convidar você a declarar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, se você nunca fez isso na tua vida. A Bíblia diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Salvador, tu serás salvo. Se você crer com o seu coração e confessar com a tua boca, você será salvo. Se você crer de coração, eu quero te convidar a confessar isso com palavras, ficando de pé. E esse momento agora é para aqueles que nunca tomaram uma decisão com Cristo. Se você nunca disse a Jesus, se você nunca confessou com teus lábios dizendo: eu reconheço que sou pecador, e eu quero te receber, Jesus, como meu Salvador, esse é o momento. Todos estão de olhos fechados. Você está ao pé da fogueira. E a pergunta de Jesus é: tu me amas? Se você ama Jesus e você gostaria de hoje iniciar um novo relacionamento com Ele, se você quer tomar essa decisão com Cristo, eu quero te convidar a ficar de pé e eu vou orar por você. Fica de pé onde você está. Amém. Amém, amém, amém. Fica de pé. Todos os outros estão de olhos fechados. Você nunca tomou uma decisão com Cristo. Esse é o momento de tomar essa decisão e de responder a pergunta mais importante da sua vida: tu me amas? E aí onde você está, eu quero te convidar a fazer a oração que eu vou fazer. Você vai fazer essa oração no coração, em silêncio. A oração é a seguinte: querido Deus, eu não mereço o teu amor. Eu reconheço hoje que sou pecador, sou miserável, mas ainda assim o Senhor escolheu me amar. Por isso hoje eu quero me render a Ti, diante do Teu amor. Eu me rendo aos pés da cruz, reconheço meus pecados e declaro: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
que deu a vida por mim naquela cruz. Eu creio de todo o meu coração. E eu recebo hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, o Jesus vitorioso. Amém. Uma salva de palmas àqueles que nasceram de novo. Esse é o poder da cruz. Poder de ressuscitar e gerar vida. Nós precisamos agora cantar. Nós precisamos fazer uma festa acontecendo nesse momento lá no céu. E nós vamos nos unir a essa grande festa, adorando esse Deus e agradecendo pelo seu perdão. Fica de pé e cante bem alto de coração. Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, tua misericórdia se fez em amor. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Cante. Tua graça preso estava e me libertou. Minha vergonha com sangue pagou. Me fez teu amigo, trazendo perdão. Diga! Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em nós. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres amedrontadas curvaram-se com o rosto em terra. Então aqueles homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? No terceiro dia ele ressuscitou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, cante. Porque Ele Você realmente sabe bem isso? Você acabou de cantar dizendo, mas eu bem sei. Você realmente sabe que a tua vida está nas mãos dEle? Nossas vidas não estão nas mãos do inimigo, não está nas mãos das circunstâncias ao nosso redor. Nós não estamos à mercê, esquecidos desse mundo. Não, nós somos comprados com sangue precioso e nossas vidas estão em suas mãos. Então hoje é dia de sair daqui sabendo bem isso. Ele está vivo, Ele venceu a morte e a vitória dele na cruz é a nossa vitória, e a vida dele sobre a cruz é a nossa esperança viva que temos, a certeza de que viveremos para sempre com Ele no seu reino. Saia hoje daqui inundado por esse amor e comprometido em anunciar e compartilhar desse grande amor de Deus. Amém?